Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com você nessa manhã uma história que eu tenho certeza que vai falar no seu coração. Um certo dia, um jovem que morava numa fazenda, um sítio, à margem de uma linha férrea, via todos os dias passar por aquela linha o trem levando pessoas que passavam olhando pela janela, pessoas distintas, pessoas bem arrumadas, passava para lá, passava para cá, e ele sempre ficava observando aquele trem com o sonho de um dia também embarcar naquele trem e sair em destino ignorado. E um dia ele chamou seu pai e ele disse: pai, chegou a hora de eu partir. O pai disse: meu filho, por que você quer partir? Você tem tudo aqui. Tudo que nós precisamos você tem. Ele disse: não, pai, eu quero viver os meus sonhos. E ele então pega poucas coisas que ele tinha, o pai dá a ele algumas coisas também que ele tinha, algum dinheiro que ele ali havia juntado, o pai entrega nas mãos daquele jovem, e ele parte em direção à cidade grande, a um sonho, a um desconhecido. E quando ele foi para aquela cidade distante, bem como o filho pródigo da Bíblia Sagrada, aquele jovem gastou tudo que ele tinha, perdeu todo o seu dinheiro, perdeu tudo que ele havia levado. E como ele tinha perdido tudo, ele estava desesperado, sem ter o que fazer, sem ter como voltar para casa, porque ele pesava uma vergonha muito grande pelo que ele tomou aquela decisão, aquela atitude. Mas ele conseguiu mandar, naquela época mandava-se mensagens pelo telegrama, mas ele não tinha como dar o endereço da resposta para sua mãe. Então ele mandou a seguinte mensagem pelo telegrama. Ele mandou a mensagem dizendo: mamãe, estou eu voltando para casa. Sei que é difícil falar com o papai, mas diga para ele se ele me aceita de volta em casa. Se ele me aceitar de volta em casa, na curva aonde o trem está, quando está quase chegando em casa, tem uma árvore grande e eu consigo avistar a árvore. Peça para ele amarrar um lenço na ponta da árvore, que daí, quando eu ver o lenço, eu vou saber que ele me aceita de volta. E então aquele jovem, sem saber a resposta, entrou dentro daquele trem e começa a ir em direção à sua casa. Seu coração triste, o seu coração angustiado, pesado, preocupado, sem saber a resposta, sem saber se o seu pai o perdoaria, sem saber se o seu pai estaria ali esperando ele novamente na sua casa. Mas o que foi que aconteceu? O que aconteceu foi que quando ele estava chegando perto, o coração apertado, quando ele olha naquela árvore, não havia um lencinho. Sabe por que não havia um lencinho? Porque o pai havia amarrado um lençol bem grande para que ele pudesse ver e entender que ele era bem-vindo na casa do pai. Assim como ele, assim como aquele pai, o pai do filho pródigo, que estava na janela todos os dias olhando, esperando a volta daquele filho, aquele pai também estava aguardando a volta daquele jovem. O que eu quero dizer para você nesta manhã, eu não sei como você está diante do Senhor, diante de Deus, mas Deus, ele está sempre de braços abertos, sempre esperando você ao retorno à casa do Pai, ao voltar aos braços do Pai, ao voltar às orações, à busca, à consagração, ao clamor, ao levantar pelas madrugadas. O Pai está esperando você, o Pai espera de braços abertos e ansioso
pela sua presença. Então que esta mensagem, nesta manhã, ela possa falar ao coração daquela pessoa que você sabe que precisa ter um retorno aos braços do Pai, daquela pessoa que precisa de ter um retorno à casa do Pai. Que Deus em Cristo possa estar abençoando essas vidas, em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra para você, deixo essa palavra para a sua meditação, como base na Bíblia Sagrada. Quero usar o texto do Lucas capítulo 15, verso 17. O filho pródigo disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trate-me como um dos teus jornaleiros. E ele então se levantou, voltou à casa do pai, e o pai estava esperando de braços abertos na janela, olhando para ele. Correu, abraçou, levou para dentro, tirou as vestes sujas, colocou vestes novas, fez um banquete, colocou um anel de ouro no seu dedo. Deus está esperando você para colocar um anel de ouro nos seus dedos e uma coroa de glória na sua cabeça. Deus abençoe a todos. Olhe para esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Deixa Deus te usar aí para abençoar outras vidas. Meu nome é Licínio, sou pastor da comunidade evangélica O Corpo de Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.